Cultura Guarapuava. Uma voz católica no seu rádio. A partir de agora, no seu rádio, a voz do pastor. A palavra, a mensagem do bispo da Diocese de Guarapuava. A voz do pastor na Cultura FM. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando neste momento o programa A Voz do Pastor deste sábado, dia 22 de agosto. E sempre com a participação do nosso bispo diocesano, Dom Hamilton Manuel da Silva. Bom dia, Dom Hamilton. Bom dia, Góis. Bom dia, queridos irmãos e irmãs que nos ouvem pela Rádio Cultura. Mais uma vez nos encontramos em torno da Palavra de Deus. Luz, lâmpada nos nossos passos, ou para os nossos passos e em nosso caminho. Vamos ouvir o Evangelho deste final de semana. É o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, a liturgia deste final de semana, no Evangelho que acabamos de ouvir, traz para nós dois temas onde é preciso que nós aprofundemos sempre. Caso contrário, nós trairemos um e o outro. Os temas são Cristo e a Igreja. No Evangelho vemos Jesus entregando a Pedro as chaves, a simbologia do reino e do poder, autoridade, serviço daquele que seria estabelecido ou instituído como primeiro Papa. Entregar as chaves é um sentido simbólico da autoridade papal de Pedro, e que ao longo dos tempos, o ministério petrino, Pedro, se dá através de cada Papa ao longo da história. Hoje, Francisco, no número 266 da sucessão petrina. O poder das chaves. Da adesão dos discípulos a Jesus, como Messias Filho de Deus, nasce a Igreja.
é preciso uma profissão de fé dos discípulos. E aqui Pedro toma a voz de cada um e dá início à igreja nascente, porque é a comunidade dos discípulos do Senhor, convocada e organizada ao redor de Pedro, que é o Papa. Este evangelho podemos dividi-lo em duas partes. Então vamos ao tema Cristo. É o caráter cristológico. Quando ele pergunta: quem sou eu para vocês? Quem é Jesus Cristo hoje para nós? E a segunda parte do evangelho tem um caráter eclesiológico, igreja. O que é a igreja? Que consciência de igreja nós temos? Para muitos daquele tempo, Jesus é apenas um homem extraordinário, bom e justo, como tantos outros homens que surgiram, seja naquele tempo, como tantos bons homens e mulheres surgem hoje. Para Pedro e os discípulos, Jesus é muito mais do que um homem bom. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A fé da comunidade dos discípulos, apresentada na voz de Pedro, é o fundamento sobre o qual Jesus vai assentar a sua igreja. Para isso, é confiado a Pedro e à comunidade, então, o poder das chaves, o serviço maior, a autoridade em nome de Jesus para ligar e desligar. É uma missão particular para manter a unidade da fé em Cristo. Então vem a igreja. Quem é Jesus para mim? É preciso procurar no coração, em nossa fé vivida e testemunhada, a resposta. Jesus hoje faz a mesma pergunta para você, em particular: quem sou eu para você? Não basta responder que Jesus é tudo. Quando se é tudo, também o extremo pode ser o nada. É preciso responder enquanto experiência e significado que Jesus dá hoje para você. Assim nós descobriremos o que Jesus representa na existência humana e na sua vida, na vida da sua família, diante dos povos, países, nações. E o que é a igreja? O Concílio Vaticano II vai dizer que a igreja é sacramento de salvação. É Cristo continuado na história e na vida dos povos através dos tempos, pela presença, pelo serviço da igreja. A igreja, ela existe para testemunhar Cristo crucificado que dá a vida, Cristo ressuscitado que caminha, que está junto, que ilumina os passos da humanidade rumo ao reino definitivo que é o céu. Assim, a igreja testemunha Cristo para levar as pessoas à proposta de salvação que ele veio oferecer. E aí vem a pergunta: nós temos consciência de que nós somos igreja pela graça do batismo? E que pela graça do batismo nós fomos configurados a Cristo, a pessoa dele. E assim nós já somos novas criaturas, revestidos de Cristo. Devemos não só agir em nome dele, mas agir como se ele estivesse presente. E aí eu trago uma metodologia. Em todos os momentos, diante dos desafios e decisões, pergunte-se: se Jesus estivesse aqui, o que ele pensaria? O que ele diria? Que atitudes ele teria? E como ele está, Cristo,
através de você e em você, haja em nome dele, com autoridade, serviço em vista da vida. Que Nossa Senhora de Belém, apontando-nos sempre o Filho, nos ajude a testemunhar e proclamar Cristo em todas as situações e lugares, e a Igreja como sinal da presença dele na história e no mundo. E após as palavras do nosso bispo, queremos lembrar que estamos aí vivendo o mês vocacional. Gostaríamos de destacar do Hamilton a vocação que estamos aí vivendo essa semana. Então, Góes, é importante lembrar os passos que já demos nesse mês temático, que é o mês vocacional, o mês de agosto. Já refletimos a vocação do padre, do pai, família, da vida religiosa consagrada, homens e mulheres, através de votos religiosos, numa congregação, num instituto religioso, e até os leigos consagrados em institutos seculares. Neste final de semana, que é o 4º domingo de agosto, nós vamos celebrar e refletir a vocação do leigo de forma geral. Mas é preciso definir que leigo, às vezes nós usamos num sentido pejorativo, né? Eu sou leigo no assunto, a gente responde, para dizer eu não entendo nada. Não, esse sentido pejorativo ou negativo da palavra leigo, leiga, ele já foi destruído com o Concílio Vaticano II. Leigo, lá no início da Igreja, mais ou menos século V, século VI, era para definir o clero e o não clero. Então, os ministros ordenados e o povo. Se parecia e foi tomando um sentido talvez negativo, o Concílio Vaticano II deu o sentido positivo e original. Leigo define o estado laical dos batizados e batizadas, que todos somos. Quero lembrar aqui Santo Agostinho no meu caso, né? Agostinho ficou bispo depois, sacerdote e bispo depois da conversão. E quando estava nas comunidades, ele dizia: com vocês eu sou leigo, eu sou cristão, eu sou batizado. E para vocês eu tenho uma função de liderança, então eu sou bispo. Somos todos batizados e começamos neste estado laical, e alguns recebem a ordenação presbiteral, episcopal, diaconal para o serviço do povo. Mas todos somos batizados. É importante a consciência laical que é batismal. Neste final de semana, então, nós trazemos todos os serviços na igreja. Paulo vai lembrar, são muitos os ministérios e carismas. E cada batizado, batizada, vai descobrindo na pastoral da criança, na pastoral dos enfermos, na pastoral familiar, em vários movimentos que trazem espiritualidades, como servir melhor a Deus e ajudar outras pessoas a descobri-lo e a chegar à salvação. É a beleza do corpo místico de Cristo que celebraremos este final de semana. E o Evangelho, como não vem por coincidência, vem justamente falar de Cristo e sua igreja e a beleza de ser igreja enquanto batizado. É esta vocação que nós vamos celebrar e refletir mais profundamente nesta semana e durante a semana. E aqui quero lembrar que o leigo também tem o seu dia, na festa do Cristo Rei, lá no final do mês de novembro, encerrando um ano litúrgico e já abrindo outro, para dizer: nossa vocação primeira, como cristãos, vem na contribuição que cada um deve dar com responsabilidade na construção do reino, do mundo novo, assumindo
o seu batismo com radicalidade. Parabéns a todos os batizados e batizadas que, de forma consciente, buscam ser, no dia a dia, sal, fermento e luz. Dom Hamilton, essa semana, né, que vai começar, qual vai ser a sua agenda, as atividades do bispo? Olha, o bispo tem tido aí muitas atividades, viu? Ainda mais no início de um pastoreio, conhecendo a diocese. Viajando bastante, correndo bastante. Bastante. Né? Ontem cheguei à noite, já era quase 11 da noite, né? 23 horas. Mas tem sido gratificante, edificante essas visitas. Rápidas, mas muito consistentes. Primeiro, pelo desejo do povo conhecer o bispo e, antes da minha parte, o desejo de conhecer a paróquia, a cidade, onde estão os nossos padres, onde está pelo menos o centro daquela comunidade que nós chamamos matriz, e ali um primeiro contato também com o povo. E os padres estão preparando muito bem este momento de visita. Eu fico geralmente 3 a 4 horas no máximo em cada paróquia, são visitadas 3 durante o dia, e tenho tido representações laicais, tanto de movimentos pastorais e grupos, como também de comunidades que os padres atendem. E atendem a grande maioria aí, de 10, 15, 20, nós chegamos até a 70 e poucas comunidades. Então, uma diocese bastante exigente na questão pastoral, mas eu tenho presenciado o esforço e a dedicação dos nossos padres, né? Isso é bonito. Da vida religiosa também consagrada, homens e mulheres, sacerdotes religiosos, nosso clero diocesano e clero religioso, tão presente na vida do povo. E eu tenho tido também uma resposta bonita enquanto evangelização. Dessa forma, já concluí o decanato Pitanga, ontem o decanato Pinhão, e nos finais de semana, em alguns momentos da semana, o decanato Centro. Estou mais ou menos na metade deste conhecimento. Assim sendo, nesta semana que se iniciará amanhã, eu continuo as visitas, porém no decanato Centro. Eu terei algumas reuniões, encontros nessa semana, mas no decanato Centro. E assim nós vamos solidificando, eu diria, um pacto entre o pastor e as ovelhas, o bispo e o rebanho que a igreja lhe confiou. Vamos sentindo de perto os apelos de Deus, escutando juntos e juntos intensificando a nossa caminhada como cristãos batizados, como celebra a liturgia deste final de semana e nos pede a palavra de Deus. Juntos, vamos caminhando. Com certeza. Bom, Dom Hamilton, qual que é a sua mensagem aí para os diocesanos? Tomando a vocação laical e olhando para o sentido primeiro da pertença a Cristo e à Igreja, que é o batismo, a minha mensagem é que essa semana nós rezemos mais o nosso batismo. Góis, eu tenho para mim que nós temos uma consciência às vezes fragilizada, por um lado porque é muito bom batizar enquanto criança, é a tradição da igreja, e já no começo a igreja definiu o batismo das crianças. São Cipriano foi um que colaborou muito nessa definição num concílio, dizendo: do batismo e da graça não se afastam as crianças. Essa filiação a Cristo, a filiação divina como filhos de Deus, esta filiação como pertença a uma igreja, membro do corpo vivo de Cristo, do edifício espiritual, que também Paulo e Pedro falam nas suas cartas, né? Edifício espiritual e somos pedras vivas, vem pelo batismo. E que bom que na Igreja Católica nós já recebemos desde criança, temos essa oportunidade. Porém, vai de pais e padrinhos
sobretudo os pais, na igreja doméstica, fazer crescer fé, esperança e caridade. Por outro lado, como a maioria de nós, como eu, como você, fomos batizados quando crianças, nós não lembramos este momento enquanto fato. Nós sabemos que fomos batizados. Os pais vão falando e nós vamos criando a cena do batismo ao longo da vida para nos afirmarmos. Porém, parece que às vezes esquecemos, e no dia a dia há um esquecimento de que eu sou batizado. Então eu recomendo que todos os dias nós acordemos e lembremos, eu sou batizado. Isso não me faz melhor nem pior de quem não foi batizado ou não professa a fé cristã, que pertence a outra religião ou que não foi levado às águas do batismo para professar uma fé cristã católica ou que foi introduzido numa outra religião. Não nos faz melhores nem piores que seres humanos outros. Mas a consciência cristã me leva à consciência da diferença. Pertença para fazer a diferença. E que diferença? Aí nós lembramos então as metáforas que Jesus trouxe e que nós já citamos: luz, fermento e sal. Durante essa semana eu gostaria que nós fizéssemos, em momentos de oração, um retrospecto e criássemos a cena do batismo. Ela vai ser um pouco fantasiosa, porque como criança não vamos lembrar. Mas vamos até a igreja em que fomos batizados. Cria a cena do batismo. Cria a cena daquele momento em que o padre jogou água na sua cabeça, o diácono, o ministro, né? Ali leigo, porque um leigo também pode batizar e de repente você foi batizado por um leigo. Que bonito, naquele momento você lembrar as palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E naquele momento sinta que o Pai disse: tu és meu filho, tu és minha filha, amado, amada, em ti eu coloco todo o meu amor. E reafirme o seu batismo. Todos os dias devemos lembrar, criar essa cena rápida quando nós acordamos. E naquele momento reafirmemos: eu sou cristão, eu sou luz, hoje eu devo iluminar a minha vida e a vida do outro. Eu sou sal, eu devo temperar com valores do Evangelho. Eu sou fermento, eu devo dar leveza à vida, porque às vezes nós deixamos a vida muito pesada, com tantas situações para resolver, e o jeito de me posicionar diante dos conflitos e nos momentos de decisão. Fermento traz leveza, não só cresce a massa, mas dá leveza. Assim, faça a sua oração voltada ao batismo nessa semana e veja a diferença que você propicia na família, na sociedade, no trabalho, onde você estiver, a começar pelo seu jeito de ser, de viver e de fazer. Esta é a minha mensagem. E com você, eu também vou rezar e fazer a memória do meu batismo. E juntos, nós vamos nos conscientizar do quanto somos importantes para transformar o mundo. O mundo necessita do nosso testemunho, principalmente nesse momento de pandemia, onde o novo normal já vai chegando e o nosso diferencial é a grande contribuição para um novo tempo. Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração invocando Nossa Senhora de Belém, nossa querida mãe e padroeira, para que nossa semana seja mais abençoada e iluminada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Belém, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
bom final de semana e boa semana para todos vocês. Está aí, após a bênção do nosso bispo diocesano Dom Hamilton, nós vamos encerrando aqui o programa de hoje, A Voz do Pastor. No próximo sábado, o convite para estarmos juntos com mais um programa, A Voz do Pastor. Cultura FM 94,3. Agora, bênção dos alimentos.